Bora descobrir os melhores mercados de Natal da Europa? Oi, eu sou Luli Monteleone e hoje a gente vai fazer uma viagem virtual natalina. Eu já visitei muitos mercados de Natal aqui na Europa, mas me faltam muitos outros. Então a ideia desse vídeo é dar uma visão geral de como é o Natal na Europa com as suas tradições diferentes, mostrando destinos bem conhecidos e outros ainda pouco explorados, para que você possa decidir o seu próximo destino natalino. Primeiro, algumas dicas práticas que valem para qualquer viagem, mas principalmente as viagens de Natal. Tente se planejar com a maior antecedência possível, reservando tours, voos e hospedagem, porque muitos dos destinos ficam completamente lotados nessa época do ano. Então, quanto antes você reservar tudo, você garante o seu lugar, né? Garante que você não vai ficar sem hospedagem, o seu lugar nos passeios que você quer fazer, e também vai pagar mais barato. Confirme as datas dos mercados de Natal que você vai visitar. A maioria deles começa no último final de semana de novembro e vai até dia 24 ou 25 de dezembro, mas alguns também começam já no meio de novembro e vão até janeiro. Então é importante você ficar de olho nessas datas. Outra coisa importante de você confirmar sempre são os horários dos mercados de Natal, porque isso varia demais. Então tem mercado que só abre de final de semana, tem mercado que só abre durante o dia, tem mercado que só abre à noite, tem alguns que abrem à tarde, só fecham de noite. Enfim, isso tem que confirmar sempre para você não chegar lá e não ter nada, né? Apesar de muitos locais aceitarem cartão, é sempre importante você ter dinheiro com você, principalmente para compras menores. Falando em compra, pesquise sempre antes de comprar. Em geral, os expositores dos mercados de Natal vendem coisas mais locais, então são artesanatos feitos na região, produtos típicos, coisas mais típicas mesmo. Mas eu já vi muitos produtos parecidos com preços bem diferentes, então é importante você fazer sua pesquisa antes para não comprar algo achando que é super exclusivo e na verdade é made in China, né? Ninguém quer isso. Uma coisa que eu sempre gosto de trazer como souvenir dos mercados de Natal é a caneca, porque cada mercado de Natal tem a sua caneca exclusiva. Então, para você tomar as bebidas quentes daquele mercado, você tem que ter uma caneca, não importa de qual mercado, serve qualquer caneca. E como cada mercado tem a sua própria caneca, elas são todas diferentes, então é um souvenir bem legal. Elas costumam custar por volta de 5 euros e se você não quiser trazer para casa, você pode devolver e receber o seu dinheiro de volta. Eu gosto muito de trazê-las para casa, mas eu já aviso que é uma coisa bem complicada de se trazer na mala, gente. Mesmo na mala de mão ou carregando na mão. Eu tenho várias aqui em casa, mas várias ficaram no meio do caminho porque quebraram mesmo, não tem jeito. Falando em bebida e comida, os mercados de Natal são ótimos para você fazer refeições leves e mais baratas. Então, como sempre tem comida típica, você vai achar alguma coisa para um lanche rápido, assim, que é bem gostoso e vai ser mais econômico do que você jantar num restaurante ou almoçar num restaurante. Duas outras coisas que são essenciais em qualquer viagem. Um eSIM virtual para você se manter conectado em qualquer destino e não ter surpresas na conta depois. E também um seguro viagem caso algo dê errado. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar links que tem desconto para vocês. Agora, bora viajar pelos mercados de Natal da Europa. A gente começa na Alemanha, o país onde nasceram os mercados de Natal. Eu já estive em Berlim e Colônia, mas fui em novembro. Então eu lembro que eu só vi um mercado de Natal em cada cidade, mas falam que em dezembro essas cidades ficam ainda mais incríveis com todas as decorações e todos os mercados abertos. Nuremberg tem um dos mercados de Natal mais antigos da Europa, mas esse eu ainda não tive como visitar. Tá marcado aqui para algum dia eu ir lá ver. Hamburgo, que é uma cidade que eu já fui algumas vezes, é muito divertida e lá tem até um mercado de Natal erótico, gente, que é claro, fica no Red Light District da cidade, que é um dos maiores da Europa. Munique tem muitos mercados de Natal, inclusive um mercado de Natal medieval, que é bem diferente do que a gente está habituado. E foi em Munique que eu participei de uma das tradições natalinas mais bizarras que eu já vi, o Krampus. Muito resumidamente, Krampus é um Papai Noel ao contrário, ele vai atrás das crianças que se comportaram mal durante o ano para castigá-las. Ele está sempre acompanhado de São Nicolau, que na verdade é o precursor do Papai Noel, e essa é uma tradição muito, muito forte na região dos Alpes. Então, no começo de dezembro, por volta lá do dia 10, centenas de Krampus tomam as ruas de Munique para um grande desfile, assim, que é ao mesmo tempo assustador e extremamente divertido, gente. Eu realmente recomendo a experiência, é muito legal.
Mas na verdade esse não foi meu primeiro encontro com o Krampus. Na verdade eu já tinha conhecido em Salzburgo, na Áustria, que é bem na divisa ali da Alemanha. Eu fiz essa viagem toda de uma vez. E Salzburgo é um destino incrível para o Natal, porque a cidade já parece saída de um conto de fadas. Então, assim, com a neve, o riozinho passando, os mercados de Natal, gente, coisa mais linda do mundo. Vale muito, muito a pena. Na mesma viagem eu também visitei o Natal em Viena, mas eu dei o azar de pegar uma nevasca realmente muito, muito forte. Então eu consegui passear pelos mercados de Natal, mas não aproveitei tanto porque estava muito frio e estava até difícil de andar nas ruas por conta da neve, mas é lindo também. Inclusive esse é um bom roteiro para fazer, porque você consegue fazer tudo de trem. Você pode começar em Viena, passar por Salzburgo e terminar em Munique, ou fazer ao contrário, assim. Fora que a viagem de trem nessa região é lindíssima, porque você vai vendo os Alpes o tempo todo, assim, é qualquer coisa espetacular. Você também pode juntar Viena com Praga na República Tcheca. E eu já cheguei para a República Tcheca em dezembro, mas era pandemia, então eles decidiram fechar os mercados de Natal no dia da minha viagem. Então eu só vi os mercados de Natal montados, mas eles estavam fechados. Mas posso dizer que eles eram bem grandes e parecia ficar bem bonito. Outras cidades da República Tcheca também têm o seu Natal, então vale explorar todo o país. Outra cidade que dá para alcançar ali de Viena ou de Praga através de trem também, vai relativamente perto, é Budapeste. Eu amei a cidade, eu achei uma cidade incrível, me diverti muito em Budapeste, mas eu fui em janeiro, então não sei como é o Natal lá. Mas considerando que a cidade já é bonita, sem decoração de Natal, no Natal deve ficar ainda mais bonita. A Romênia é um país que eu adoro e eu já fui muitas vezes, mas nunca no Natal. Então tenho que voltar para Bucareste, porque deve ficar uma graça com vários mercados de Natal. E também quero explorar Sibiu, na Transilvânia, que falam que tem um Natal bem bacana também. Ainda no leste europeu, falam que Polônia também tem vários mercados de Natal por várias cidades. Então eu ouvi dizer que Cracóvia, Gdansk, não sei se é assim que pronuncia, e Poznan tem natais muito interessantes também. Eu fui para Bruxelas só no dia 25 de dezembro, então os mercados de Natal já estavam fechados. Mas eu consegui ver um show de luzes que eles fazem na Grand Place, que é considerada a praça mais bonita do mundo, e realmente aquilo é espetacular. Eu consegui pegar um mercado de Natal em Ghent, que é uma cidade próxima também na Bélgica, e que era bem bonitinho, mas o que eu gostei mesmo de Ghent foi que eles decoram o castelo da cidade para o Natal. Isso foi uma experiência bem diferente. Amsterdã, na Holanda, tem um festival de luzes que é realmente incrível. Eu fui pra lá em janeiro, então assim, o Natal já tinha passado, mas o festival de luzes continuava. Outra cidade na Holanda que parece ser um bom destino para o Natal é Maastricht. Também não sei se é assim que pronuncia, gente, mas vou colocar escrito aqui. Que tem até um mercado de Natal subterrâneo dentro de uma caverna. Isso deve ser incrível. Londres já é um destino clássico de Natal, né? A cidade deve ficar ainda mais linda com todas as decorações e os mercadinhos espalhados por todo o canto. Outras cidades da Inglaterra também devem ficar ainda mais lindas nessa época. E essa também é uma viagem que ainda está na minha lista para fazer. Também no Reino Unido, Edimburgo, na Escócia, é uma cidade que é mágica por si só. Eu fiquei apaixonada por Edimburgo e eu imagino que no Natal aquilo fique ainda mais encantador. A Suíça tem fortes tradições natalinas, mas por enquanto eu só estive em Genebra e devo dizer que foi uma decepção, porque Genebra não tinha nada de Natal, não tinha nem decoração na rua, assim, foi bem triste mesmo. Falam que o forte na Suíça são os mercados de Natal de Lucerna, Bern e Basel, Basileia. Então também essa é uma viagem que deve ser muito, muito bonita de fazer. Inclusive você pode juntar esta viagem com o sul da França, que tem Colmar e Estrasburgo, que falam também que fica incrível no Natal. Inclusive, Estrasburgo é considerada a capital do Natal. Na França, eu só peguei o Natal em Toulouse, que me surpreendeu, que era bem bonito, assim, tinham vários mercados de Natal e foi bem divertido. Eu fui também para Bordeaux em dezembro, mas assim, tinha um mercado minúsculo que nem valia a pena, mas Bordeaux é incrível. Paris é outro clássico e já é linda normalmente, eu imagino que no Natal fique ainda mais bonita. Eu só tive a oportunidade de pegar o Natal na Disney Paris e recomendo demais, sério. A parada natalina é
incrível, assim, ver todos os personagens vestidos de Papai Noel ou com roupinhas natalinas é realmente muito, muito, muito legal. Um destino quase inexplorado e que me surpreendeu muito foi Luxemburgo. Então, apesar da cidade ser muito pequenininha, tem vários mercados de Natal, pelo que eu me lembro, eram 3. E assim, eles eram muito decorados, tinham muitas luzes, era muito bonito mesmo e ficava ainda mais bonito com a paisagem em volta, que tem o riozinho, né, a colina com as casinhas, tudo com neve, assim, realmente mágico. Portugal ainda não é tão famoso assim como um destino natalino, mas eu te garanto que as cidades ficam lindas e tem decoração em alguns mercadinhos de Natal por todo lado, além de outras tradições super diferentes também em aldeias e vilas menores. De qualquer maneira, como eu já tenho muito conteúdo sobre o Natal aqui em Portugal, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A Espanha é tão pertinho aqui de Portugal, né, mas eu nunca fui pra lá em dezembro, gente, é até meio vergonhoso, né, preciso fazer isso logo. Madrid e Barcelona, né, são os clássicos, falam que é muito bonito também, mas tem uma cidade que fica na divisa com Portugal, aqui no norte, relativamente perto do Porto, que se chama Vigo, que o Natal lá tá bombando, porque eles colocam milhares e milhares de luzes por toda a cidade. Então esse também pode ser um destino interessante na Espanha. A Itália é meu país favorito no mundo todo, mas sempre que eu vou pra lá no Natal, eu acabo indo para o sul, para a aldeia da minha família, para ficar com a minha família. Então eu não sei dizer como é o Natal nas outras cidades. A única cidade que eu peguei Natal foi Milão e eu realmente amei aquilo, porque assim, né, Milão, capital da moda, então as decorações pelas ruas, elas são todas fashionistas. Eu lembro quando eu fui, tinha a decoração da Dolce & Gabbana, da Dior, assim, aquele domo com a árvore gigante na frente é realmente especial, vale muito, muito a pena. A Croácia é um destino de verão, mas também falam que o Natal lá é bem interessante. Inclusive, Zagreb já foi eleita como uma das melhores cidades para passar o Natal. E eu imagino que Dubrovnik, toda medieval daquele jeito, toda pequenininha, fique ainda mais lindinha nessa época do ano. Dos países nórdicos, eu só tive na Finlândia, mais especificamente na Lapônia, que é a terra do Papai Noel, gente. E eu posso dizer que essa foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz. Por lá fica Santa Claus Village, onde fica o escritório do Papai Noel, então você pode falar com o bom velhinho e tirar foto, pagando, mas tudo bem. E tem várias outras atividades, não só na Santa Claus Village, como em toda a Lapônia, para você explorar ali toda aquela natureza e aquela neve toda, aquelas paisagens incríveis. Gente, realmente é uma viagem que é cara, é verdade, mas vale cada centavo porque é mágico. E o bom da Lapônia é que lá é Natal em qualquer época, então você não precisa se programar para ir só em dezembro. Você pode visitar o Papai Noel lá durante o ano inteiro. Eu acredito que o Natal em outros países nórdicos também seja incrível, mas ainda não tive a oportunidade de conhecer. Inclusive lá no blog eu vou fazer um guia completo com os mercados de Natal na Europa e lá eu vou conseguir atualizar com as minhas próximas viagens de Natal. Então já entra lá para ter todas as informações certinhas e ficar sabendo das minhas próximas viagens também. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana e me segue no Instagram, @LuriMonteleone, para acompanhar meus passeios e viagens ao vivo. Feliz Natal!